Fala galera aí do terceiro ano, tudo bem? Nós vamos falar aí hoje sobre a crise dinástica, a União Ibérica e os reflexos na América Portuguesa, porque a gente vai ver qual foi o problemão que surgiu por conta de um grande problema, gente, referente porque Portugal ficou sem rei, tá? Então vamos lá conferir? Primeiramente, a gente viu aí na última aula a importância de como Portugal se tornou grande potência, principalmente aí na expansão comercial europeia, porque mostrou claramente a luta, a busca aí de se consolidar nos mares, né, com essa disputa entre Portugal e Espanha. Portugal se lançou nos mares e demonstrou a sua força diante dessa expansão de descobrir novas terras e de retirar também tudo aquilo das suas colônias, tá? No ano de 1568, Portugal vai ter um novo rei. Olha só que interessante. Dom Sebastião ele vai assumir o trono com 14 anos de idade no ano de 1568, tá? Só que 10 anos depois, em 1578, Dom Sebastião acabou morto. Ele morreu porque ele tentou expulsar os muçulmanos lá do norte da África, né? Porque no caso aí a gente vai perceber que Portugal tentou de certa forma conquistar, aumentar ainda mais o seu território, e a gente vai perceber claramente que, olha só que coisa, o Dom Sebastião ele vai morrer 10 anos depois que ele assumiu o trono, tá? Um detalhe curioso é que o corpo dele nunca foi encontrado. E aí, depois da morte do Dom Sebastião, vai se criar um mito por trás dele, tá? Os portugueses achavam que o Dom Sebastião ele voltaria da morte, né? Apareceria nos céus junto com o exército aí dos anjos para livrar Portugal de todos os problemas que Portugal estava vivenciando depois da morte de Dom Sebastião. Olha só que interessante, hein, gente? E essa lenda se tornou tão forte nessa época que essa ideia foi promovida até pelos jesuítas no Brasil, tá? Então, olha como Dom Sebastião aí se tornou um santo, né? Um santo milagreiro aí que os portugueses achavam que realmente o Dom Sebastião voltaria dos céus e iria salvar Portugal de vez. Só que vai surgir uma série de problemas depois da morte do Dom Sebastião por conta do seguinte: o Dom Sebastião ele não era casado nem tinha filhos. O que isso quer dizer? Que ele não tinha herdeiros diretos no trono. Então imagina que bagunça isso iria se tornar. O tio dele, conhecido mais como Dom Henrique, ele estava com uma idade avançada, era membro da igreja e tinha se tornado rei, tá, gente? Olha só como é que são as coisas. Com a morte do Dom Sebastião, o tio dele, que era aí, né, um tio que tinha uma referência da igreja, né, o tio dele chamado Dom Henrique, vai se tornar rei, só que o grande problema é o seguinte: a idade avançadíssima, muito avançada, não tinha esposa e não tinha filhos, não tinha herdeiros diretos, mais um outro problema aí. Dom Henrique ele vai morrer e vai surgir um grande problema em Portugal, porque não se tinha outras pessoas para estar colocando no lugar. E aí o que aconteceu? Os governadores eles vão decidir entregar, os governadores vão começar a decidir, ver quem é que pode se tornar rei em Portugal. E olha só que coisa que aqueles governadores vão fazer. Eles vão entregar o trono para o Filipe II, que é o rei da Espanha. Olha aí, a gente está vendo aí Portugal e Espanha, né, chegando até no conflito para ver quem que ganhava aí as novas terras, né, quem que eram os grandes descobridores. A gente viu no início aí da expansão europeia, Portugal e Espanha divididos lado a lado naquela disputa, e olha só que ponto chegou. Portugal entregou o trono para o rei da Espanha, tá, gente? Filipe II. E olha só que interessante, o Filipe II, que o rei da Espanha, é tio do Dom Sebastião. Olha só que coisa, hein? É aí que vai surgir a União Ibérica. Por que a União Ibérica? Porque se for olhar bem, Portugal e Espanha vão ser governados por um rei só.
e é um rei espanhol. Então, olha só que interessante aí, a gente consegue perceber claramente aí na história que no início era uma disputa para ver quem que era o grande descobridor dos mares, Portugal e Espanha naqueles se duelando aí nos mares, e aí a gente vai perceber que por falta de nomes para ocupar a vaga de rei em Portugal, os governadores portugueses entregaram então o trono para Felipe II, que era o rei da Espanha, tá? E a União Ibérica vai surgir porque vai ter um monarca que vai estar governando tudo relacionado a Portugal e Espanha, né? Os portugueses vão achar muito vantajoso se unir à Espanha. Olha só que interessante, hein? Porque eles viram que a Espanha estava retirando muitas riquezas das colônias dela, né? E aí se a gente for lembrar aí do período pré-colombiano, a gente lembra aí, né, dos astecas e dos incas, o quanto que eles retiraram todos os tesouros e levaram para a Espanha, né? Então os portugueses viram, né, viram e falaram assim, opa, os espanhóis, eles estão poderosos mesmo, olha só as riquezas que eles estão retirando aí das colônias e levando para a Espanha. Então isso os portugueses acharam interessante. Os portugueses foram obrigados pelos espanhóis a desfazer o acordo que tinham com os holandeses relativo ao comércio de açúcar. Olha o que vai acontecer. Por conta do domínio do rei espanhol, vai vir a Espanha e vai chegar para Portugal e vai falar o seguinte: portugueses, rasguem um contrato que vocês fizeram com os holandeses em relação ao comércio de açúcar. Nós não vamos tolerar isso. Aí o que vai acontecer? Portugal vai abaixar a cabeça, vai aceitar isso, e o que isso vai gerar? Vocês acham que a Holanda vai entregar isso de mão beijada? Gente, não vai não. É aí que vai começar uma série de problemas entre holandeses e espanhóis por conta disso, porque os holandeses não admitem que Portugal rasgue esse contrato que foi feito entre eles. Os holandeses invadiram a Bahia e também Pernambuco com a justificativa de que eles emprestaram dinheiro para que Portugal pudesse produzir o açúcar no século XVI. Vocês lembram lá no Nordeste açucareiro? Pois para se começar a produção de açúcar, os holandeses emprestaram um dinheiro violento para que os engenhos fossem construídos. E aí, os holandeses, não querendo perder esse contrato aí em relação ao açúcar, eles vão começar a invadir, principalmente Bahia e Pernambuco, na justificativa falando o seguinte: oi, Portugal, na hora que vocês estavam precisando de dinheiro para produzir aí o açúcar, eu emprestei vocês, né? Então eu tenho todo o direito de invadir aí a Bahia e o Pernambuco. E aí o que vai acontecer, gente? Os holandeses eles vão criar uma Companhia das Índias Ocidentais, na esperança de ter um monopólio comercial da América e da África. Então eles vão criar essa companhia na tentativa de mostrar que eles têm direito sim de monopolizar esse comércio, principalmente na região da América e da África. Os holandeses eles vão invadir o Brasil, eles vão lutar de todas as formas para conquistar Salvador, lá na Bahia, e Olinda, Pernambuco, porque lá eram as grandes concentrações de produção de açúcar que existia, tá? Em 1624, a cidade de Salvador ela foi dominada pelos holandeses. Olha só o tamanho do domínio, gente. Olha só como é que a Holanda chegou lá em Salvador, com 26 barcos de guerra, 3.300 homens a bordo e 450 canhões. Então a Holanda chegou fortíssima em cima aí da cidade de Salvador no ano de 1624, tá? O governador naquela época de Salvador era o Diogo de Mendonça, ele foi preso e foi enviado para a Holanda, tá? Os holandeses, quando eles ocuparam Salvador, eles entregavam panfletos garantindo para a população que não faria nada com a população, garantindo a vida e a propriedade dos habitantes. Então, os holandeses invadiram, mas deixou o povo quieto. O que vai acontecer, gente? Os moradores de Salvador não vão tolerar a chegada dos holandeses e vai começar a entrar em conflito com eles. Então, imagina. Em 1625, espanhóis e portugueses derrotam os holandeses na Bahia. Esse conflito em que os espanhóis e portugueses venceram os holandeses, tiraram
a Holanda aí da Bahia, ganhou o nome de Jornada dos Vassalos, tá? Em 1625. 5 anos depois, em 1630, a Companhia das Índias Ocidentais buscaram invadir Pernambuco. Olha aí de novo a Companhia das Índias Ocidentais, aí, criada pela Holanda, querendo invadir Pernambuco agora. Holandeses enfrentaram resistência dos portugueses liderados por Matias de Albuquerque, governador de Pernambuco. Lógico, né? Os portugueses iriam fazer de tudo para fazer com que os holandeses não conseguissem invadir a região lá de Pernambuco. Só que o que vai acontecer, gente? Meu Deus do céu. Olha isso. Domingos Fernandes Cabalar, ele vai trair os portugueses e vai contar tudo o que sabe para os holandeses. Então os holandeses, eles vão estar sabendo de tudo relacionado aí sobre as pretensões portuguesas. E o que os holandeses vão fazer? Olha o que eles vão fazer com os senhores de engenho. Os senhores de engenho largaram as armas, pois gostaram das vantagens oferecidas pelos holandeses. Os holandeses fizeram aí a cabeça deles e falaram assim, ó, se vocês não quiserem lutar, se vocês quiserem jogar as armas aí para o chão, a gente vai conceder para vocês um agrado. E aí os senhores de engenho gostaram da ideia dos holandeses. O que isso vai acontecer? Os holandeses vão emprestar dinheiro para os senhores de engenho reconstruir os seus engenhos que foram destruídos. Olha isso. Olha como é que a Holanda foi esperta. E aí, Maurício de Nassau se tornou governador das terras ocupadas para expandir o domínio holandês no Brasil. Então, os holandeses deixaram Maurício de Nassau para ele governar e fazer com que continuasse o domínio holandês no Brasil. Do ano de 1637 a 1644, o Nassau ele vai conceder um empréstimo para que donos de terras possam ter dinheiro para comprar escravos e de produzir ainda mais o açúcar, tá? Surge aí a Câmara dos Escabinos, que é um órgão que vai defender os interesses aí dos senhores de engenho no Brasil. E vai vir também para o Brasil, gente, aquela missão holandesa, cultural holandesa que a gente estudou em artes, onde os artistas holandeses vieram retratar as belezas e o cotidiano do Brasil nesta época, tá? Então aí a gente tem a referência de um dos maiores nomes aí que se teve, principalmente no Pernambuco, Maurício de Nassau, apelidado de O Brasileiro, tá? Porque o que ele trouxe de inovações em Pernambuco é algo extraordinário. A gente tem aí a foto dele, alguns detalhes bem curiosos aí. Ele sabia administrar muito bem, ele valorizava a liberdade religiosa, então ele não implicava com a religião de outros povos. Ele criou a primeira sinagoga das Américas. Ele tornou obrigatório o plantio da mandioca, porque era um alimento em que a população, na época, consumia demais. Ele proibiu a derrubada de pés de caju, então ele criou essa lei lá para que não cortassem os pés de caju, porque na opinião dele, o caju e o abacaxi se tornaram grandes símbolos de Pernambuco, tá? Principalmente retratado pelas pinturas dos artistas holandeses, tá, gente? Então tá aí, tem aí os primeiros 2 tópicos aí desse capítulo, a gente fez aí esse resuminho aí para vocês, e continuem aí na postagem, vai ter uma atividade em anexo sobre esta aula de hoje, tá bom, gente? Valeu, gente, muito obrigado, viu? Que Deus ilumine vocês.